O Ciência em Campo de hoje vai falar sobre o levantamento de médios e grandes mamíferos, né? E três métodos principais utilizados para fazer esses levantamentos. Identificação de pegadas. 2, vai ser busca ativa. E 3, câmera traps. E para mostrar esses métodos, a gente está aqui hoje no Parque Nacional das Emas. Então, você precisa aí identificar ali o local onde os animais estão passando, né? E aí identificar a pegada. O interessante é que você tem um objeto para medir a escala dessa pegada, né? Seja uma régua, se não tiver uma régua, uma caneta, de preferência uma caneta ali que tem uma escala bem conhecida. E o interessante dessa técnica é que a pessoa que está fazendo o levantamento não precisa necessariamente ter o conhecimento total para identificar no momento aquela pegada. É interessante que tenha um guia de campo, poder identificar ali as pegadas, mas se faltar a identificação, não for possível identificar no momento, com a escala, com o objeto, e aí você fotografa essa pegada, e aí a pessoa pode depois enviar essa foto e um especialista pode identificar essa pegada, né? E o interessante também, é importante sempre pegar a coordenada do ponto onde está essa pegada. Na falta de GPS, se não tiver com GPS em campo, hoje os telefones celulares, a maioria, é possível pegar a coordenada no telefone celular. No caso aqui, a gente tem uma pegada aqui de uma onça parda, né? Esses animais se locomovem grandes distâncias durante a noite, são animais de hábito praticamente noturno, e eles se locomovem muito por estradas, né? Em geral, os animais se locomovem muito pelas estradas. Então é interessante se deslocar pelas estradas procurando essas pegadas. A busca ativa normalmente nós fazemos usando algum veículo, de preferência um veículo assim aberto, porque como esses animais cobrem grandes distâncias, caminham grandes distâncias, né, com o veículo você pode cobrir uma área maior, você define ali as parcelas, os transectos que você vai cobrir. É bom que você registre sempre quantas horas você fez de esforço amostral e quantos quilômetros que foi coberto, né? E também pegar os pontos de GPS dos locais que você for passando para ter isso depois possível de ser colocado no mapa, ser plotado para alguma espécie de uso de sistema de informações geográficas e tal. Como esses animais às vezes são ariscos e de longe eles já precisam ser observados às vezes de grandes distâncias, sempre é bom um binóculo contigo para poder visualizar esse animal a uma distância grande, para poder identificar com maior precisão. E de preferência, sempre que possível, fotografar, né, o espécime que você encontrar. Então um binóculo e uma máquina para poder fazer esse registro. E sempre que fizer um avistamento, outro fator importante é pegar a coordenada do ponto daquele avistamento para manter sempre registro de onde foi que os animais foram avistados. A busca ativa, ela precisa de alguns esforços amostrais nos horários de final de dia, escurecendo, e durante a noite, e também logo ao amanhecer, porque são os horários que esses animais noturnos, eles se locomovem mais, né? Então animais que têm hábito diurno, a gente vai fazer busca para procurar eles durante o dia. Porém, você precisa de fazer esforço para encontrar esses animais noturnos também. Então a busca ativa tem essa questão. É feito da mesma forma do método diurno, porém à noite você precisa de um cilibrim, que é para fazer a sua focagem, né, que a gente chama de focagem noturna. E o cilibrim ele auxilia porque esses animais noturnos, né, ele tem ali uma película reflectora no olho, e assim que a luz do cilibrim bate no olho, ele reflete, então fica fácil de identificar esses animais a longas distâncias à noite, né? E também outra coisa importante é usar sempre uma proteção para proteger os olhos, porque como está com a luz, sempre vai vir ali insetos voando e aí pode entrar no olho e tal, e ser uma situação desconfortável. Então, ou um óculos ou um boné com telinha vai ajudar aí na proteção. Outro método são as armadilhas fotográficas, né? Ou as câmeras traps. Essas câmeras, na verdade, elas funcionam com um sensor, né? Esse sensor de movimento, quando o animal passa
ela dispara e aí começa a gravar o vídeo ou fazer uma foto de acordo com a configuração escolhida. Essas câmeras funcionam com pilhas, então as pilhas duram um tempo, dependendo da quantidade de segundos que coloca, número de fotos, então essas câmeras duram um certo tempo, e um cartão de memória. Então tudo isso que é gravado aqui, todos os animais que forem passando vão sendo registrados, e depois do tempo determinado, o pesquisador vem cá, recolhe o cartão, e aí ele tem um registro de todos os animais que passaram aqui. Então assim, essas câmeras geralmente são armadas em trilhas que os animais passam ou na beira das estradas. O importante é sempre que essas câmeras sejam colocadas nas diagonais. Existe uma discussão sobre se usa uma ou duas câmeras por estação, né? Isso vai depender muito da sua pergunta e o que você quer estudar. Se você quiser só ver qual é a espécie de animal que está passando, uma câmera já vai resolver seu problema. Se você precisar identificar o animal, por exemplo, quando se estuda onça pintada, que você vai identificar o animal pelas pintas, né, que é possível identificar, é bom que use duas, porque aí você já pega na mesma vez que ele passar os dois lados do animal. Tem um estudo também que fizeram uma avaliação que é melhor usar uma ou duas câmeras por estação. E nesse estudo eles identificaram que quando se usa uma câmera, você acaba perdendo o registro, porque é normal, às vezes o animal passa rápido, a câmera não dispara, e com duas câmeras você acaba perdendo menos registro. Essas câmeras, se você for usar duas câmeras, lembrando que elas são armadas na diagonal, você vai armar uma do lado da estrada, outra do outro, mas o importante é que uma virada para a outra, sempre o final de uma coincida com o começo da outra, das imagens, para você não ficar ali com uma sobreposição muito grande de imagens, ou na hora que disparar, os flashes dela são infravermelhos, mas uma capta o flash da outra, então às vezes você vai ter disparos ali e o flash de uma vai atrapalhar a imagem da outra, né? Então o interessante é sempre colocar ela assim. A altura vai depender ali muito do que você está estudando, do local, do relevo, da espécie, mas é sempre bom a altura do joelho, assim. Coloca ela na altura do joelho. Geralmente a gente coloca em árvores na beira da estrada, mas lugares que não tiver árvore, o pesquisador pode usar estacas, né? Então é bom sempre carregar contigo aí facão, estacas, que aí você consegue fazer uma estaca aí, um pedaço de madeira e colocar a câmera onde não tiver árvore disponível, né? Bom, para definir quantas câmeras você vai usar, isso vai depender muito do tamanho da sua área, né, e o tipo da área. Quanto mais câmeras, mais chance você vai ter de registrar. Porém a gente sabe que tem limitações financeiras, né? O seu equipamento é um equipamento relativamente caro, então você tem que trabalhar ali com um número mínimo para conseguir uma eficácia maior. Tem duas metodologias de instalação, né? Você pode optar pelo grid, que você vai colocar as câmeras espalhadas num grid regularmente espaçadas, porém isso exige um número maior de câmeras. Então a segunda opção é um espalhamento aleatório, meio que baseado no seu feeling, onde você tem visto mais pegadas, onde você acha ali que o animal está passando com mais frequência, e aí é outro sistema, né? Então você vai ter essas duas opções aí de definição de quantas câmeras e onde colocá-las. O importante é não esquecer, sempre que instalar a câmera, pegar a coordenada do ponto onde a câmera está instalada, porque muitas vezes pode mudar o pesquisador durante a pesquisa e essa câmera vai precisar ser encontrada e com o passar do tempo pode ter dificuldade de achar onde ela está. Bom, é isso, eu espero que tenha ajudado e até a próxima.